Amores, já gravando aqui para lembrar de disponibilizar as nossas aulas, a gente vai começar a falar agora sobre a obrigação de não fazer. E me conte, vocês não acharam a obrigação de fazer e não fazer mais tranquila do que a obrigação de dar, né? Elas são mais tranquilas, estão percebendo? Tem menos exceções, são mais fáceis de se lidar. E também visualmente elas ficam mais claras, tá? Bom, a gente vai tratar agora da obrigação de não fazer. E aí, eu já até conversava com vocês no bloco passado que a obrigação de não fazer, ela vai se revestir justamente nessa ideia de trata-se de tratar-se de uma conduta negativa, né? Ou até mesmo de uma conduta omissiva. Aquela ideia de deixe de fazer, né? Deixe de fazer. Ou de não faça. Então, por exemplo, não construa aqui este muro. Não desmate, por exemplo, aquela mata, porque ela integra uma área de proteção ambiental, uma reserva ecológica florestal. Quando a gente pensa em uma obrigação de não fazer, você está dizendo, olha, Frank, tudo exemplo, tá, meu povo? Você tem uma obrigação, tá certo? De não realizar algo. Por exemplo, de não chegar perto da Lara tantas distâncias, ainda que você vai executar qualquer serviço, mas você tem que manter essa distância. Então, você tem uma obrigação de não fazer. Você tem uma obrigação de não realizar aquele serviço humano, tá? Lara tá aqui, eu mato ele. Então, olha só, tudo exemplo, aquela ideia da obrigação humana, tá? É o pai. Ah, é o pai. Ok. Ah, é porque a Lara, vocês sabem disso, né, meu povo? Que a Lara assiste a videoaula, eu acho isso o máximo, com o pai dela, porque os dois estão cursando direito. Eu acho isso lindo. Então, imagina, você dá exemplo com a Lara, lembrei agora, claro, você está certo, o senhor está certo, é isso mesmo. Tem que, estabelecer os limites. Engraçado, meu pai dizia que eu só iria namorar aos 31 anos, ó. É assim, pai é assim mesmo. Então, essa obrigação humana e não prestação de serviços, ok? Amores, para essa questão da obrigação humana de não prestação de serviços, eu vou aqui mostrar a legislação para vocês, tá? Presta atenção, vem comigo, acho que é nesse aqui, ok? Deixa eu só ir aqui para a lei do Código Civil. Pronto. Obrigação de não fazer, vou chegar aqui mais para o cantinho, tá? E diz assim, olha, o artigo 250, o 251 e o parágrafo único. Então, você vê que é bem curtinho a obrigação de não fazer, tá? Extingue-se a obrigação de não fazer desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato. Ok, tá? Deixa eu só voltar aqui, porque eu acho que deu alguma coisinha. Pronto. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Então, imagine o seguinte, ó, eu fui aqui e estabeleci com vocês uma obrigação de não fazer. Por exemplo, em determinada área onde passa um lago e tem uma colônia de pescadores nos arredores, então imagina que o lago ele está tanto dentro da minha propriedade quanto dentro da propriedade aqui de pescadores artesanais e marisqueiros, certo? Esses pescadores artesanais e essas marisqueiras viraram para mim e disseram assim, no meu exemplo, ô Ingrid, olha, quando a gente vai colocar a rede para poder pescar, a gente deixa lá um tempinho essa rede, ela vai angariando ali os peixinhos aos poucos, para não estar jogando bomba.
inclusive com a ideia de contribuir com o meio ambiente. Tem problema jogar a rede na sua área? Eu digo não. Então, Ingrid, você vai pactuar uma obrigação comigo. Então, eu digo qual? Você vai ter uma obrigação de não fazer, que é a obrigação de não retirar essa rede que está lá para a captura dos peixes por um certo período, por 3 dias, por 2 dias, de tanto em tantos tempos, tá? Eu digo, ok, eu estou me comprometendo com vocês. Eu vou celebrar essa obrigação de não fazer. Amores, só que não foi por culpa minha, não foi porque eu quis. Houve uma chuva forte, um terremoto, e aquela rede, ela se desfez, ela foi levada lá para o outro lado, e todos os peixinhos que estavam presos ali se dispersaram. Então, perceba aqui, eu pactuei a obrigação de não fazer, a culpa não foi minha e o cumprimento da obrigação de não fazer se tornou impossível. Por quê? Por um caso fortuito, uma força da natureza. E é nessa situação que o próprio artigo 250, ele diz que extingue-se a obrigação, resolve-se a obrigação. Então, presta atenção, vem comigo. Olha o que está posto no 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Então, vamos só colocar isso aqui no papel, tá? Lembrando, é uma obrigação, a obrigação de não fazer, portanto, como uma obrigação humana de não prestação de serviços. A obrigação de não fazer, segundo a professora Maria Helena Diniz, trata-se também de uma obrigação de se abster de algo, tá? De se abster de algo, de deixar de fazer algo, também vale a pena aqui para a gente colocar, tá? Amores, além disso, eu acho interessante, porque essa doutrinadora, a própria Maria Helena Diniz, ela faz uma observação importante. Ela diz assim, olha, a obrigação de não fazer, ela acaba também se revestindo em uma obrigação de tolerância, em uma obrigação de permitir. É quando ela diz o seguinte, olha, a obrigação de não fazer também compreende, também integra a mesma, também faz parte, permitir também compreende, tá? A obrigação do devedor, de permitir algo, tá? Ou de tolerar algo. Como, por exemplo, me diz aí algo para que eu possa ter em mente. Imagine, uma obrigação de não fazer com a ideia de tolerância, com a ideia de permissividade. Então, olha só, você tem uma obrigação de não fazer, que é o seguinte, você não vai poder retirar da sua propriedade toda essa servidão administrativa, ou seja, todos esses fios da rede de estação de energia ou da subestação de energia elétrica do Estado do Espírito Santo, do Estado de Minas Gerais. A minha obrigação de não fazer, que implica em uma obrigação de Ingrid Gil, não mexa, não mude de lugar, não retire, não faça nada, ela está implicando em uma atitude de seja permissiva, seja tolerante. Por quê? Qual o sentido disso? Aquela ideia do princípio, né, da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, eu tenho que suportar o ônus daqueles canos de saneamento básico na minha propriedade. Por vezes, eu tenho que suportar o ônus, né, da colocação dos postes para fiação da rede de energia elétrica, o encanamento para o abastecimento de água.
Se a gente para pensar, inclusive, em uma ação de desapropriação, quando o próprio Estado ele vai desapropriar, o que é isso, Pró? Ele vai retirar a propriedade do particular, vai indenizá-lo em um preço que, segundo a lei, não pode ser um preço vil, mas que na prática sempre é o que é um preço vil? É um preço pequeno, é um preço irrisório. A propriedade vale 1 milhão, o Estado, o município, a União, entenda, Estado, lato sensu, indeniza por 100 mil. Ele não indeniza pelo preço de mercado. É o preço que a própria administração pública, a própria Secretaria da Fazenda Pública, ela acaba avaliando. E em virtude da preponderância do interesse público sobre o privado, que vocês vão aprender lá no direito administrativo, eu perco a propriedade da minha terra, sou indenizada e tenho que ocupar uma outra moradia. Existe uma obrigação de não fazer? Sim, qual é a obrigação de não fazer? Ingrid, não se insurja contra isso. Não vá de encontro, tá? Não crie uma rebelião, não vai lá e tome a terra de volta. Eu criei um trauma tão grande, meu povo, com o direito administrativo, porque eu lembro que o meu avô e a minha avó chamava Chico Bimbinho e Rosa, eles detinham uma propriedade, uma fazenda rural em Ponto Novo. Eles eram criadores, não grandes criadores, mas criadores, sabe? Aquele pessoal que tem os seus bezerrinhos na roça, tem as suas galinhas, tem os porquinhos, tem os cavalinhos, tudo muito pouco, mas tinha uma variedade muito grande. Existia um cemitério muito próximo, né, dentro da região. Período de finados, minha avó servia aquela comilança toda enorme, meus tios caminhoneiros, 9. Mas nós tínhamos uma vida, nunca tivemos uma vida de rico, seria inclusive considerada como classe média baixa. Os primos usavam as roupas dos primos, mas nunca faltou comida, graças a Deus. E nesse período, o Estado da Bahia, em consórcio com o município de Ponto Novo, resolveram que iria se construir a barragem de Ponto Novo, com a ideia de irrigar aquela área do sertão. Até aí tudo ótimo, tudo lindo. Quando resolveram que no projeto a barragem iria passar pela fazenda dos meus avós, desapropriaram os meus avós o imóvel, que a terra em si valia muito, pagaram um preço vil. Meus avós, eles na época tiveram que se desfazer de tudo e morar na cidade grande, né? Meu avô acabou falecendo, minha avó um pouco mais, e por conta disso, essa ideia de preponderância do interesse público sobre o privado, eu acabei percebendo na praxis que de justo o direito não tem nada, e que na teoria o direito é uma coisa e que na prática o direito é outra. Isso a gente vai aprendendo com 8, 9, 10 anos de idade. Mas, voltando só para lembrar, tá? Aquela ideia daquela pegadinha de prova, né? A obrigação de não fazer se reveste sempre, sempre, sempre numa conduta omissiva, sempre numa conduta negativa. Claro que essa alternativa estaria errada, porque não é só essa obrigação de se abster de algo, de deixar... Ô, meu povo, tá abster, peraí, é de abster, tá? De se abster de algo, de deixar de fazer algo, mas é também essa ideia de se ter uma tolerância, tá? De se ter uma permissividade, beleza? Ademais, como a gente já viu aqui no próprio artigo 250 do Código Civil de 2002, em se tratando de uma obrigação de não fazer, presta atenção, nessa obrigação de não fazer, né, sem culpa do devedor, ou seja, o devedor não concorreu para o ato e a obrigação se tornou impossível eu deixar de fazer aquilo, se tornou impossível, haverá, né, ocorrerá a resolução da obrigação, tá certo? Haverá a extinção da obrigação. Sucesso?
Beleza? Vem comigo, está faltando mais um artigo e parágrafo. Bora, bebê! Acorde, acorde, acorde. Venha comigo, porque agora a gente vai para o artigo 251, que diz assim: praticado pelo devedor o ato, lembra, o devedor não poderia praticar o ato. Então, em desrespeito, ele descumpre a sua obrigação de não fazer e faz o ato. Praticado o ato a cuja abstenção se obrigara, o que ele não deveria fazer, o credor pode exigir dele que o desfaça, ok? Então, olha, você não poderia construir um muro, você construiu, derruba o muro, tá certo? Sob pena de se desfazer à sua custa, se você não derrubar, eu vou lá e derrubo o muro que você se comprometeu a não fazer. E, claro, ressarcir aí, sendo ressarcido por perdas e danos, tá? O devedor vai ter que ressarcir o credor por perdas e danos. O parágrafo único diz que, em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Então, amores, presta atenção. Se, na verdade, o devedor, né? Vamos colocar aqui. Se o devedor age com culpa, certo? Se o devedor age com culpa e realiza a obrigação que se comprometeu a não realizar, este deverá, portanto, desfazer o ato, tá? Lembrando que sob as suas custas, porque o Código Civil, mais uma vez, na tentativa de se promover o que se entenderia por justiça. Então, o que você fez, você se comprometeu a não fazer, vá lá e desfaça, tá certo? Ademais, lembrando que poderá o credor ele próprio, tá? Poderá o credor ele próprio desfazer o ato, isso é importante, pode o credor ele próprio desfazer o ato e ser ressarcido pelo devedor, ok? E ser ressarcido pelo devedor. Isso tudo ele vai poder fazer. Poderá fazê-lo por meio de requerimento judicial, poderá fazê-lo, né? Exigir essa obrigação, que seria de não fazer, por meio judicial, ou seja, com o ajuizamento de um processo judicial, ou o que acontece na prática. O credor, ele desfaz o ato do devedor, tá certo? O credor, ele desfaz o ato do devedor e depois cobra as custas, né? Cobra as custas, essa indenização pelo que foi gasto, tá? Essa indenização pelo que foi gasto por meio de um processo judicial. Por meio de um processo judicial. Lembrando que, meu povo, isso é muito importante, tá? Não pense só nessa ideia de que, poxa, então aqui o que eu gastei, tá certo? Eu só vou poder requerer isso que eu gastei, que eu tenho comprovação? Claro que não. Pense sempre que toda vez que existe o descumprimento de uma obrigação, e esse descumprimento de obrigação, ele advém, vou colocar aqui, ó, o descumprimento da obrigação, ele, na verdade, ele se constitui em um ato ilícito. Ele se constitui em um ato ilícito. Ele não é lícito, né? Porque ele está justamente desrespeitando o que a lei diz que você deve fazer. E a lei, inclusive, traz as consequências para quando você desrespeita. Então, um descumprimento da obrigação, ela vai se constituir em um ato ilícito. E se esse ato ilícito, ele causa dano a alguém, qual a consequência? A responsabilidade civil. Então, na verdade, você pensa comigo que quando você conjuga com o artigo 186
927 e 928 do Código Civil de 2002, que nós já vimos, não seria só responder pelo custo para derrubar o muro, mas também pelo dano que isso me causou. Até mesmo um dano moral, aquele aborrecimento exacerbado, ok? Só se lembrar disso, só se recordar disso. Então, ele se constitui um ato ilícito. Se esse ato ilícito provoca um dano, lembre que dano não é o que eu alego, tem que ser um dano comprovado, tá? Lucros cessantes, dano moral, dano material, dano emergente, beleza? Se ele provocar um dano, esse dano comprovado, terá o credor, em virtude, perceba, não do direito obrigacional, não do direito obrigacional, mas em virtude do direito oriundo da responsabilidade civil, lembram disso? Em virtude do direito oriundo da responsabilidade civil, há uma indenização, tá certo? Tudo nos termos dos artigos, só colocar aqui para lembrar vocês, 186, 927 e 928. 186, 927 e 928 do Código Civil de 2002. Então, a gente está sempre tratando aqui do direito obrigacional. Tem direito equivalente, mas perdas e danos. Tem direito só a perdas e danos. Não tem direito a nada. Isso do ponto de vista do direito obrigacional. O que a gente não pode se olvidar, o que a gente não pode se esquecer, é que o direito não se refere só a obrigações. A gente tem também o direito contratual. A gente tem também o direito da responsabilidade civil. Então, eu não consigo resolver pelo direito obrigacional. Poxa, mas será que eu não consigo alguma coisinha pelo direito da responsabilidade civil? Será que não me ampara? Será que o direito contratual não traz alguma benesse que eu poderia fazer uso? Essa é a ideia da mentalidade do novo operador do direito. É aquele que não se preocupa apenas com um ramo do direito, mas tem conhecimento de todos eles. Então, ainda que o direito obrigacional me dê só, meu Deus, o que eu gastei para derrubar o muro, sei lá, R$200, sabe? Foi a mão de obra daquele pedreiro. Mas não se compara o que eu gastei para custas de advogado, custas judiciais para mover um processo para reaver os R$200, custo para poder me locomover, porque aqui eu estou em um distrito e eu tenho que ir para o município comarca de montanha, que é onde tem o juízo de direito. O meu tempo, porque, sei lá, eu sou taxista, eu sou uberista, eu sou vendedor ambulante, eu deixei de auferir R$100 por mês que eu aufiro para poder conseguir isso, tá certo? Dano moral, vexame. No momento que estava derrubando o muro, você me xingou, me chamou disso, sua laela, sua isso, sua aquilo. Você percebeu? Quando eu não resolvo por um, eu resolvo por outro. Amores, com isso nós concluímos tanto o estudo da obrigação de dar, tá? Concluímos todo o estudo da obrigação de dar, como o estudo da coisa certa, né? Da coisa certa, porque ainda falta a coisa incerta, tá? Concluímos o estudo da obrigação de fazer e concluímos também o estudo da obrigação de não fazer. Ficando, portanto, faltando, e aí na próxima semana nós teremos a obrigação de dar coisa incerta e as obrigações alternativas e sucessórias ou sucessivas. Beleza? Combinado? Dúvidas até aqui, meu povo? Como é que estamos? Dúvidas ou estão loucos para curtir o feriado ou a construção do feriado vai ser estudando, fazendo trabalho? Todo mundo tranquilo? Sucesso da Bahia? Dúvidas nenhuma, 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 nenhuma? Tudo tranquilo? Fazendo trabalho. Deison, bote aqui sua dúvida. Matheus colocou aqui a mãozinha, que tá sucesso, levantou a mão, fazendo trabalho, né? Vamos passar então fazendo trabalho? É isso mesmo. Deison, você tem dúvida? Estávamos curiosos para saber das novas notas no portal.
Meu Deus, mas vocês só pensam em nota, né, meu povo? Estou pensando que é dúvida sobre o assunto. E então, olha só, o professor Edmar me falou que o portal já está liberado. A bem da verdade, desde terça-feira ele me avisou, tá? Mas eu não consegui relançar as notas, que foi uma decisão do colegiado, não foi minha, tá? Porque de por mim eu mantinha as notas, viu, meu povo? Mas foi uma decisão do colegiado que fazer a redistribuição dos pontos. Então, cada questão passa a valer 2 pontos. Só que eu até conversei com o professor Edmar, eu falei, prof, durante a semana eu não tenho condições de fazer isso. Eu acordo 5 da manhã, eu durmo meia-noite, 1 hora da manhã, então eu durmo 4 horas por dia e meu horário acaba sendo bem comprometido porque eu tenho várias atividades. Mas aí ele falou que vai passar o final de semana aberto. Então, muito provavelmente, essas alterações, nem amanhã, que é feriado, eu vou passar trabalhando. Sexta-feira eu trabalho normal, então, muito provavelmente, essas alterações eu vou fazer no sábado e no domingo. E justamente já com a correção das provas substitutivas para quem fez, tá? Então, aquelas abertas, por exemplo, que cada uma valeria 6 pontos, o máximo que eu vou poder pontuar, digo, repito, friso, falo novamente, por uma decisão do colegiado é de 2 pontos, tá? Até 2 pontos. Então, 1 ou 2 pontos. Ei, eu tenho que descansar, Deise. Você vê, né? A Pro só andava arrumada. Olha como tá a Pro, meu povo. Sem brinco, sem maquiagem, com olheira. O negócio aqui tá ficando difícil, viu, meu povo? E eu precisando de um tempinho aqui para descansar. É o doutorado e o segundo mestrado. Mas deixa estar que vocês logo, logo também estarão nessa vibe aí, viu? Logo, logo fazendo 1, 2 pós-graduações. Quando vocês estiverem lecionando aí com fé em Deus, advogando como promotores, vocês vão dizer, pronto. E eu achava que a senhora trabalhava muito, hein? Olha eu aqui, no mesmo ritmo, ou se não, pior. Então, eu vou relançar, tá? Quem teve aquela... Que não foi da turminha de vocês, não, tá? Isso foi mais com a turminha do terceiro B, que foi uma questão de plágio, de questões da internet, né? Copiou e colou do colega da internet, porque a questãozinha está zerada. Mas, claro que o aluno acaba sendo beneficiado porque ele não vai ter zerado aí uma pontuação de 6 pontos, né? Ele vai ter zerado aí uma pontuação de 2 pontos. E, claro que, como tem essa recomendação do colegiado e eu não sabia, a prova do terceiro período vai seguir essa mesma regra. Então, as provas fechadas da questão 1 até a 8, valendo 2 pontos cada uma, e a 9 e 10 também, que são abertas, valendo 2 pontos cada uma, porque não pode ter esse acréscimo, realmente eu não sabia, mas que iremos atender. Então, fiquem tranquilos, certo? Vou relançar, mas muito provavelmente no domingo. Um conselho que eu dou, meu povo, eu sei que se conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia. Não deixem para fazer o trabalho de última hora, ok? Parece que de última hora tudo resolve acontecer, tudo resolve dar errado, sabe? O dinheiro não chega, alguém adoece de última hora, alguém precisa de você na família, é uma questão familiar, é uma questão pessoal, é uma questão de trabalho. Então, se puderem, adiante o trabalho, já postem, porque daí, ó, só vão ter que se preocupar em revisar o conteúdo para a prova. Fica mais fácil, fica mais tranquilo. Ah, outra coisa, meu povo, eu pedi para o professor Edmar para ver se eu conseguia mais 2 aulinhas extras com vocês, tá? Porque em uma eu queria dar prescrição e decadência, e na outra, uma ideia que a gente pudesse, se faltar algum conteúdo, para a gente poder complementar. E ele ficou de me confirmar se ele fez assim, Ingrid, mais uma aula extra eu te consigo. Eu digo, beleza, porque pelo menos eu dou para os meninos prescrição e decadência. Se conseguir 2, melhor ainda. Que eu estava querendo dar nessa sexta-feira, mas aí ele meio que me barrou, né? Porque sexta-feira é feriado, não pode. Quer dizer, é ponto facultativo, não pode. Quis dar amanhã, não pode. Quis dar no sábado, não pode. Então, assim que eu souber as datas das aulas extras, não percam, tá? Se for uma, a de prescrição e decadência, que é importante, inclusive daqui para frente. E se a gente tiver aí 2, foi por conta do problema na internet aqui, eu vou avisando para vocês. Beleza, meu povo? Combinado?
Amores, olha só, nos encontraremos na próxima quinta-feira. Aproveitem o feriado, adiantem o trabalho, tenham aquela estudada e, claro, aproveitem muito a família, tá bom? Cheiro e queijo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Beijo, meu povo.